Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo vai ser Não lute desarmado. E para isso nós vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, que diz assim: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a palavra de Deus diz em Efésios 6:11, principalmente, que é para nós nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas o que significa revestir-se da armadura de Deus? Então, aqui nesses versículos, Paulo nos exorta a sermos fortes, pois o inimigo também é forte, né? E nós não podemos vencê-lo sem o poder de Cristo, né? E no versículo 10 diz que é para... Guarde essa palavrinha aqui. No versículo 10 diz para nos fortalecer. E no versículo 11 diz para ficarmos firmes. Então, fortalecer e firmes, né? Guardem essas palavras. Mas como receber esta força para ficarmos firmes? Então, primeiro, temos que ter a convicção que se estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, estamos muito acima do poder de Satanás. Isso está lá em Efésios 1, 19 a 23. Então, esse versículo, ele afirma que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, todo cristão que aceitou Jesus como Senhor da sua vida e o Espírito Santo habita nele, ele tem essa convicção, ele tem que ter, né? Tem muitos crentes que não têm essa convicção, porque eles não tomam posse desse versículo aqui, que diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E então, se nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nós temos todo o poder contra o inimigo. Se Cristo tem poder contra o inimigo, nós estamos assentados com Ele, então nós temos também esse poder. Amém? E esse sentar que nos fortalece. Então, esse sentar com Cristo nas regiões celestiais é que nos fortalece. Então, como diz o versículo 10, para nos fortalecer. Quando estamos sentados com Cristo, nós estamos fortalecidos na força do seu poder. E depois, já para ficarmos firmes, para ficar firmes é outra forma que nós temos que andar. Primeiro nós temos que nos assentar com Ele e depois, para ficar firmes, nós teremos que andar com Ele. Ou seja, nós temos que seguir os seus ensinamentos, imitar o seu exemplo, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. Aí o próprio poder de Deus está à nossa disposição. Efésios 3, 14 e 21. Então, quando você se assenta com Ele, você está fortalecido no poder dele. Agora, quando você anda com Ele, aí o que acontece? O poder dele está à nossa disposição para lutar. Certo? Amém? Glória a Deus por isso. E aqui que entra as peças da armadura de Deus para nos deixar firmes. Porque é essa armadura aqui que eu vou falar agora que nos deixa firmes. Essa armadura de Deus aqui foi uma inspiração que Deus deu para Paulo, para o apóstolo Paulo, quando ele via os soldados romanos com capacete, com cinturão, com couraça, né? E calçados os pés com aquelas sandálias lá deles. Então, Deus inspirou Paulo a escrever a armadura dele, comparando com a armadura dos soldados romanos. Por isso que tem esses nomes aqui. Então, vamos lá. A primeira armadura, cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade significa andar conforme a palavra. O cristão que conhece a verdade da palavra não será derrotado, né? Então, se você anda conforme a palavra de Deus, você nunca vai ser derrotado pelo inimigo. Depois, a couraça da justiça. Ela protege o teu coração de todas as hostes malignas que querem atingir o teu coração, as tuas emoções, né? Andando na justiça de Cristo, viver de forma santa, abandonando o pecado e buscando agradar a Deus,
essas setas malignas não vêm sobre o teu coração, não vêm sobre as tuas emoções. Amém? Calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Aqui é quando você já está pronto para levar a palavra, para levar o Evangelho da Paz às outras criaturas que ainda não têm, né? Então, você já está preparado para testemunhar de Cristo, né? Que Ele é a nossa paz. Depois vem o escudo da fé. É uma arma de defesa. Quando o inimigo vem te acusar, mentindo alguma coisa contra você, você tem já esse poder de vencer, porque você tem a fé na palavra de Deus, né? Você já tomou posse dessa palavra, então você se defende com ela. Em 1 João 5,4 diz que a fé vence todos os inimigos. Então, se nós tivermos fé em Cristo, nós venceremos. Fé na palavra, nós venceremos todos os nossos inimigos. Aleluia. Depois vem o capacete da salvação. É esse que protege a nossa mente do engano do inimigo. O inimigo ataca a sua mente, mas você desfaz tudo, entendeu? Você renuncia tudo que ele joga na sua mente, você renuncia com a palavra de Deus. E depois vem a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. Está lá em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? O cristão vence à medida que ele conhece, entende, memoriza e obedece a palavra. Então, quanto mais ele conhece, quanto mais ele entende a palavra, quanto mais ele memoriza a palavra e quanto mais ele obedece a palavra, mais ele tem poder de vencer. Amém? E a última, que não entra na armadura, mas que é uma arma poderosíssima, é a oração, né? Porque ela nos faz ficar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Quando você ora, tem a possibilidade de Deus mostrar para você o que tem lá na frente, o que o inimigo está preparando lá na frente. Daí você já fica vigilante. Amém? Então, muitos cristãos estão perdendo as batalhas por estarem desarmados. Então, todos os dias nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, que é tudo isso que eu acabei de falar. Você está lutando vestido? É uma pergunta para refletir. Se você está lutando vestido com essa armadura, ou você está sem essa armadura e com a possibilidade do inimigo te atacar e você não vencer, né? Então nós temos que refletir sobre isso. Amém? Hoje a nossa oração vai ser ler essa palavra, que é muito importante a gente orar e meditar essa palavra e memorizar ela e também obedecer ela, para que a gente vença todas as artimanhas malignas que queiram atingir a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Amém? Então vamos lá. Batalha contra o mal. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Aleluias! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Aleluias! Portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluias, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, aleluia. Oh Deus, eu oro agora por todos os meus irmãos, Senhor, para que o Senhor venha fortalecê-los na fé, Senhor, cada dia mais, para que eles fiquem firmes, Senhor, fortalecidos em Ti, preparados, Pai, para toda a luta, Pai, que eles têm que enfrentar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você gostou da palavra? Então curte e compartilha. Amém.